A casa era antiga, de paredes espessas e janelas altas, escondida atrás de uma fachada modesta numa rua arborizada. No final da tarde, quando o sol já se derramava em tons âmbar pelas frestas, Clara costumava andar pelos corredores longos, sentindo os ecos de uma história que não era sua. Ela havia começado a trabalhar ali há poucos meses, contratada como assistente administrativa de um escritório de arquitetura de prestígio, dirigido por Ernesto, um homem de 65 anos com um olhar firme e voz pausada, cuja presença impunha respeito imediato. Ernesto era casado com Helena, uma mulher cuja beleza madura exalava sofisticação e um mistério difícil de ignorar. Ela raramente aparecia no escritório, mas quando o fazia, sua presença era como o sussurro de um perfume caro, marcante e sutil ao mesmo tempo. Clara, ainda em seus 30 e poucos anos, sentia uma curiosidade involuntária por Helena. Talvez fosse o contraste entre sua aparência elegante e seu jeito sereno, ou talvez fosse algo mais profundo, um pressentimento que ainda não tinha nome. O escritório funcionava nos andares superiores da casa, mas no subsolo havia uma adega particular, um lugar reservado apenas para ocasiões especiais. Clara ouvira falar dela em conversas soltas, mencionada como um espaço onde Ernesto recebia clientes influentes ou relaxava após dias intensos. Era um local envolto em penumbra e mistério, ao qual ela nunca tivera acesso. Naquela sexta-feira, ao final de um expediente tranquilo, Clara ainda terminava de organizar alguns papéis quando ouviu passos suaves no corredor. Pensou que todos já tivessem saído, mas ao se virar, deu de cara com Helena. Ela vestia um vestido de tecido leve que se moldava ao corpo com uma naturalidade quase indecente de tão elegante. Os cabelos presos em um coque frouxo deixavam escapar alguns fios prateados que emolduravam seu rosto como pinceladas de luz. Clara, disse ela com um sorriso delicado, poderia me acompanhar por um instante? Preciso de uma ajuda na adega. A voz de Helena era baixa, quente, como se cada sílaba fosse envolta em veludo. Clara hesitou por um segundo, surpresa com o pedido. Era a primeira vez que estavam a sós. Mas assentiu e seguiu a mulher escada abaixo. A madeira antiga rangeu sob seus passos. A adega era mais ampla do que imaginava, com prateleiras de madeira escura repletas de garrafas e uma mesa rústica no centro, coberta por uma toalha de linho. O ambiente era iluminado apenas por algumas velas acesas, cujas chamas dançavam preguiçosamente, projetando sombras nas paredes. O ar era fresco e carregado de um aroma de vinho envelhecido, madeira e algo indefinível, talvez o perfume de Helena, que parecia mais intenso ali, tão perto. Preciso escolher um vinho para hoje à noite, explicou ela, curvando-se levemente diante das prateleiras. Ernesto receberá um convidado especial, mas não confio mais tanto no paladar dele quanto costumava. Clara tentou disfarçar o arrepio que percorreu sua nuca. O tom de voz de Helena não era irônico, mas havia nele uma camada de sarcasmo silencioso que revelava mais do que dizia. Quando ela se virou, segurando uma garrafa, Clara percebeu como seus olhos demoraram um segundo a mais do que o necessário em seu rosto. Houve um silêncio, longo o bastante para se tornar incômodo. Você gosta de vinho, Clara? Perguntou aproximando-se, o vidro frio da garrafa contra o dorso da mão da jovem. Gosto, sim, respondeu com um sorriso tímido, tentando manter a compostura diante da proximidade inesperada. Então me diga o que acha desse, sussurrou Helena, colocando uma taça diante dela e servindo um pouco. Seus dedos roçaram os de Clara ao lhe entregar o cálice. Um toque rápido, mas suficiente para fazer o coração da jovem disparar em um compasso irregular. O primeiro gole desceu suave, mas com um calor que se espalhou devagar.
Helena observava suas reações com atenção, como se estudasse cada gesto, cada movimento de lábios, cada suspiro contido. Você tem uma calma estranha, Clara, murmurou, sentando-se à cabeceira da mesa. Mas seus olhos entregam algo mais. Há um mundo inteiro escondido neles. Clara riu, um riso breve, nervoso. Não sei se sou tão interessante assim. Ah, mas é aí que você se engana, disse Helena, apoiando o cotovelo na mesa e o rosto na mão, inclinando-se ligeiramente. As mulheres mais interessantes são aquelas que não sabem o quanto são desejadas. A tensão no ar se adensou. Clara sentiu o calor subir pelas bochechas, o vinho acentuando a vertigem daquele momento. Seus olhos encontraram os de Helena, e ali havia algo mais do que simples observação. Havia curiosidade, desejo e uma espécie de ternura que desarmava qualquer resistência. Você costuma vir muito aqui? Perguntou Clara, apenas para quebrar o silêncio. Nem sempre, mas hoje senti vontade. Algo me disse que você ainda estaria aqui, sozinha. O que deveria ter sido uma conversa trivial havia se transformado em uma dança sutil de palavras e gestos. Quando Helena se levantou e caminhou lentamente ao redor da mesa, Clara prendeu a respiração. Ela parou atrás dela, as mãos quase tocando seus ombros, tão próximas que podia sentir o calor de sua pele. Você é jovem, Clara, mas carrega no corpo uma elegância rara. Isso é algo que não se ensina, apenas se sente. Um arrepio percorreu sua espinha quando Helena ajeitou uma mecha solta de cabelo atrás de sua orelha, os dedos roçando de leve sua pele. Clara fechou os olhos por um instante, entregue ao turbilhão de sensações que a invadiam. Quando os abriu novamente, ela estava de frente para Helena, tão perto que podia sentir sua respiração. Às vezes, sussurrou a mulher com um sorriso enigmático, a luz de velas revela mais do que a luz do dia. A intensidade daquele momento era quase insuportável. A tensão pulsava no ar como um fio esticado prestes a se romper. Clara sabia que havia cruzado uma fronteira invisível e que dali em diante nada mais seria o mesmo. Clara voltou à superfície daquela casa como quem ressurge de um mergulho profundo. A luz do início da noite cortava as janelas em ângulos suaves, tingindo as paredes com sombras alaranjadas, mas dentro dela o mundo parecia estar girando devagar, envolto por uma névoa quente e densa, feita de perguntas sem resposta, sensações que se arrastavam pela pele como uma brisa morna. A imagem de Helena, sua voz pausada, os gestos calculadamente suaves, o calor dos dedos ao roçar seu rosto, tudo isso permanecia impregnado nela como um perfume que se recusa a dissipar. Nos dias seguintes, Clara se viu vivendo em dois tempos. No escritório, tentava manter a normalidade, dividida entre planilhas e reuniões, fingindo que a lembrança da adega não a assombrava. Mas bastava um instante de distração, um papel que escapava dos dedos, o som de passos femininos no corredor, e sua mente voltava ao momento em que sentira a respiração de Helena próxima demais da sua, carregada de um desejo disfarçado em elegância. E então ela começou a aparecer mais. Helena surgia no escritório com mais frequência, sempre sem aviso. Passava pela sala de Clara e deixava uma saudação sutil, um toque breve no ombro, um olhar que demorava um segundo além do esperado. Seus movimentos eram silenciosos, como se atravessasse os ambientes sem realmente tocá-los, mas deixava neles algo vivo, invisível e profundamente perturbador. Clara percebia que os outros funcionários a admiravam ou temiam, mas ninguém parecia notar o fio tenso que se esticava entre ela e Helena, cada vez mais carregado de energia não dita. Uma tarde, Clara foi chamada ao térreo para resolver uma questão de inventário. Ernesto não estava.
Ela desceu os degraus largos com a pasta na mão e o coração inquieto. Ao entrar na sala dos fundos, onde os arquivos antigos eram guardados, deu de cara com Helena, que examinava uma caixa de documentos com a expressão distraída de quem procura algo e espera encontrar outra coisa. Está perdida? Clara perguntou com um sorriso cauteloso. Procurando respostas, respondeu Helena sem levantar os olhos, e a frase pairou entre elas como uma provocação involuntária. Ela se virou devagar, apoiando-se na borda da mesa. Estava vestida com um conjunto discreto de linho, mas o tecido parecia ganhar vida sobre sua pele, como se moldado por uma intenção invisível. O olhar que lançou a Clara era direto, mas suave. Um convite, não uma armadilha. Você anda fugindo de mim. Não estou, Clara respondeu com firmeza, mesmo sabendo que era mentira. Helena se aproximou, e Clara teve que respirar fundo. Não havia ninguém mais naquele andar. O silêncio era profundo, pontuado apenas pelo som abafado de uma porta se fechando ao longe. Helena parou a poucos passos, cruzando os braços com naturalidade. Eu não te culpo, disse ela. Sabe, às vezes eu mesma fujo de mim. E o que te faz parar de fugir? Helena sorriu, como se aquela pergunta fosse mais íntima do que qualquer toque. Um olhar honesto, um gesto impensado, alguém que me faça lembrar que ainda tenho pele. A última frase entrou nos ouvidos de Clara como um sussurro dito ao pé do ouvido. Suas mãos, antes firmes, agora tremiam levemente sobre a pasta. Ela tentou desviar o olhar, mas ele foi puxado de volta, como se Helena tivesse o poder de prendê-lo no dela. Era hipnótico, um misto de doçura e perigo que Clara começava a desejar, sem querer. Eu não sei como agir perto de você, confessou. Ninguém sabe, disse Helena, com um tom que misturava melancolia e ironia. E isso me dá poder, mas com você é diferente. Há algo em você que me desafia, Clara. O silêncio que se seguiu parecia fazer o ar do ambiente se contrair. Helena avançou um passo, o suficiente para que Clara sentisse o perfume inebriante que ela usava, aquele aroma sutil que parecia vir da própria pele. Helena estendeu a mão e, com delicadeza, tocou a manga da camisa de Clara, ajustando um vinco inexistente. O gesto, aparentemente banal, incendiou cada centímetro de pele sob o tecido. Você é bonita, disse com uma franqueza inesperada. Mas não é isso que me atrai. É o modo como você tenta se esconder de si mesma, como se sentisse demais e tentasse parecer indiferente. E você sente pouco demais? Clara perguntou com a voz mais firme do que esperava. Helena sorriu com os olhos, um sorriso que não chegava aos lábios, mas que deixava rastros. Eu sinto tanto que às vezes me afogo, por isso aprendi a dosar, mas com você não estou dosando nada. A distância entre elas era agora inexistente. O calor dos corpos se tocava sem contato físico e a tensão parecia vibrar como cordas esticadas prestes a romper. Quando Helena ergueu a mão para tocar o rosto de Clara, ela não se afastou. Permaneceu ali, respirando fundo, sentindo o calor daquela pele madura e firme tocar sua mandíbula com ternura e autoridade. Está tudo bem? Perguntou Helena, o polegar deslizando suavemente pela curva do queixo de Clara. Ela apenas assentiu, incapaz de formular qualquer frase coerente. O mundo girava devagar. O tempo parecia outro, e o desejo, que até então se insinuava como um vento leve, agora soprava firme entre elas. Helena se aproximou ainda mais, e seus rostos ficaram tão próximos que os cílios quase se tocavam. A respiração de Clara se acelerou, e ela soube que, se os lábios de Helena se aproximassem mais 1 milímetro, não teria força para recuar. Mas então a mulher recuou, não com medo, mas com uma lentidão calculada. Ainda não, disse, baixinho, mas em breve.
e saiu da sala como se nunca tivesse estado ali, deixando Clara sozinha, tremendo, envolta por um calor que não era físico. Era algo que começava nas entranhas e se espalhava, lento, implacável, irreversível. Depois daquele instante suspenso na sala dos arquivos, Clara passou a viver em estado de atenção constante, como se o corpo soubesse, antes da mente, que algo havia sido despertado e que não adiantava mais fugir. A imagem de Helena, com seus gestos pausados e palavras medidas, reaparecia a todo momento em sua memória, como uma onda que se recusa a recuar. Não era apenas atração física, embora o toque dos dedos dela ainda queimasse sob sua pele. Era algo mais denso, mais obscuro, mais inevitável. E foi numa tarde de chuva fina que tudo ganhou uma nova camada. O escritório estava quase vazio. Ernesto havia viajado a trabalho e os demais funcionários haviam saído mais cedo. Clara ainda organizava pastas quando seu celular vibrou com uma mensagem curta. Venha até a adega. Precisamos conversar. H. O nome não estava salvo, mas Clara soube de imediato quem era. Desceu os degraus lentamente, o som da chuva batendo nos vitrais como um aviso abafado. A porta da adega estava entreaberta, e ao empurrá-la, foi recebida novamente pelo aroma familiar de madeira antiga, vinho envelhecido e velas acesas. Mas dessa vez, a penumbra era ainda mais envolvente. As luzes frágeis tremeluziam contra as paredes de pedra, e no centro da mesa havia 2 taças já servidas, uma garrafa aberta e um prato de queijos, como se Helena esperasse há horas. Ela estava de costas, vestindo um suéter de tricô macio, e ao ouvir os passos de Clara, virou-se lentamente com um sorriso que não era de boas-vindas, era de reconhecimento. Achei que não viria. Pensei em não vir, respondeu Clara, aproximando-se, mas mantendo uma distância segura. Mas alguma coisa me trouxe até aqui. Helena estendeu uma taça a ela com a mesma elegância de sempre. Seus dedos tocaram os de Clara, e o contato, mesmo breve, reverberou como um sussurro pelas veias da jovem. Às vezes, o corpo sabe o caminho antes da consciência, murmurou, brindando com um gesto leve. Gosto disso em você. Você escuta o que sente, mesmo quando finge não sentir. Sentaram-se, uma de frente para a outra, em silêncio por alguns instantes. O vinho era encorpado, quente, e descia pela garganta com um peso doce. Clara sentia o ambiente engolir qualquer pensamento lógico. Ali, as palavras não eram necessárias. Bastava o olhar. Não entendo o que está acontecendo entre nós, disse ela finalmente. Mas também não quero entender. Helena inclinou-se sobre a mesa, os olhos semicerrados, intensos. Entender é o que fazemos quando queremos controlar. E isso, Clara, isso não é para ser controlado. A tensão entre elas era quase palpável, como uma música que cresce lentamente antes de explodir. Helena esticou o braço por cima da mesa e com a ponta dos dedos tocou o pulso de Clara. Um gesto simples, mas que naquele instante parecia um mergulho no abismo. Você sente isso também, não sente? Clara olhou para o ponto onde a pele dela se tocava, como se ali houvesse algo sagrado. Seus olhos subiram devagar para os de Helena, e naquele momento toda a resistência ruiu. Sinto, desde o primeiro instante. Helena se levantou, caminhou lentamente até Clara e parou ao lado de sua cadeira. Com uma delicadeza arrebatadora, pousou a mão sobre seu ombro e inclinou-se até que seus rostos ficassem novamente próximos. A respiração dela era cálida e compassada, e o perfume que exalava parecia ter sido feito para entorpecer. Estou com vontade de te tocar, mas só farei isso se você me permitir. Clara fechou os olhos. O corpo inteiro gritava sim, mesmo que a mente ainda se agarrasse a receios sem forma.
Eu quero, disse num sussurro quase imperceptível. O beijo não veio com violência. Foi uma carícia de intenções, um toque de lábios que mais perguntava do que tomava. Helena a beijou como quem escuta, como quem decifra, e Clara respondeu com o corpo inteiro, inclinando-se, abrindo-se, deixando-se ser lida com os lábios. As mãos de Helena subiram devagar pela lateral de seu pescoço, contornando com suavidade a linha da mandíbula, os dedos firmes, mas cuidadosos. Clara sentiu o coração disparar, o calor invadir seu peito e se espalhar por cada centímetro de sua pele. A adega, com suas paredes antigas e velas tremulantes, parecia agora um templo secreto, onde as palavras não tinham mais lugar, apenas o som das respirações entrecortadas, dos lábios que se reencontravam, dos corpos que se buscavam sem pressa. Quando Helena se afastou, Clara sentiu o ar voltar aos pulmões como um mergulhador que emerge após um tempo submerso demais. A mulher a olhava com uma intensidade quase desconcertante, os olhos brilhando, mas sem pressa. Havia ali um convite a continuar, mas também o respeito pelo limite não dito. Eu não quero que isso seja só um instante, disse Clara com honestidade crua. Eu não sei o que é, mas não quero que acabe aqui. Helena acariciou seus cabelos com uma ternura inusitada. Então não acaba. Nada que comece de verdade termina em uma noite. E naquele instante, Clara soube que havia cruzado uma linha da qual não poderia mais voltar. Não era mais sobre curiosidade, não era mais sobre desejo, era sobre algo que nascia com a força de quem esperou demais para ser vivido. Algo que, mesmo entre as sombras de uma adega, se revelava com a luz mais incandescente que já sentira. Os dias que se seguiram àquele beijo na adega pareciam tingidos por uma nova tonalidade. Tudo continuava igual aos olhos dos outros. Clara chegava ao trabalho no mesmo horário, revisava documentos com a mesma atenção e cruzava com Helena apenas de vez em quando, em encontros breves nos corredores ou perto da cozinha. Mas havia algo no ar entre elas, uma vibração secreta que as envolvia sempre que os olhares se cruzavam. Um fio invisível que se esticava, puxando-as para um centro comum, silencioso e incandescente. Era como viver em dois mundos. No primeiro, Clara era a funcionária competente, polida, centrada. No segundo, era a pele, desejo, um campo em chamas alimentado pela lembrança dos lábios de Helena, pelo calor de suas mãos e pela certeza de que algo profundamente íntimo havia se instalado entre elas. A tensão crescia em silêncio, e mesmo o mais sutil dos gestos, um toque ao passar por trás da cadeira, uma troca de olhares diante do espelho do lavabo, carregava uma força quase insuportável. E então veio o convite, uma mensagem simples enviada na noite de quinta-feira. Venha jantar comigo amanhã. Traga o vinho da última vez. H. Clara sentiu o coração saltar dentro do peito. A caligrafia elegante, o tom de quem não implora nem exige, apenas abre uma porta. Ela sabia que aceitar significava se entregar de vez, que depois daquele jantar não haveria mais interlúdios ou recuos, mas o corpo já tinha respondido antes da mente. Sim, a sexta-feira arrastou-se como um véu úmido. Clara mal conseguiu se concentrar no trabalho, revisando a mesma frase 3 vezes antes de perceber. Às 18 horas em ponto, deixou a pasta sobre a mesa, pegou a garrafa de vinho e saiu sem se despedir. A casa de Ernesto e Helena não ficava longe, mas o caminho parecia outro, como se a cidade inteira tivesse se transformado. Ao chegar, foi recebida por Helena com um sorriso suave e um vestido longo, de tecido fluido, que delineava o corpo com leveza perigosa. O cabelo solto, os pés descalços. Era a beleza sem esforço, como uma deusa que já sabe do próprio poder e não precisa afirmá-lo.
Você veio. Claro que vim. Eu quase temi que não viesse, disse Helena, fechando a porta atrás dela, os olhos iluminados por uma emoção contida. Mas algo me dizia que você já não consegue mais ficar longe. Clara apenas sorriu, porque era verdade. Jantaram no jardim interno da casa, à luz de pequenas velas que balançavam com o vento discreto. A comida era simples, mas Helena a servia como se oferecesse um ritual. Os olhos não se desviavam por muito tempo. Os dedos se tocavam ao passarem os talheres. Os silêncios se tornavam mais eloquentes do que qualquer conversa. Não havia urgência. Era como se cada gesto fosse a preparação cuidadosa para um momento maior. Depois do jantar, caminharam para dentro da casa, sem dizer uma palavra. Helena segurou a mão de Clara com naturalidade, como se aquele gesto já lhes pertencesse há tempos. A pele das duas se reconheceu no toque, e o calor subiu devagar, de dentro para fora. No corredor, Clara sentiu a mão de Helena puxá-la levemente pela cintura. Pararam diante de uma porta de madeira, diferente das outras, mais antiga, mais pesada. Helena a abriu sem dizer nada. O quarto era amplo, decorado com suavidade, tons ocres, cortinas finas, uma cama coberta por linho branco e velas espalhadas em cantos estratégicos. Ali dentro, o tempo parou. Helena caminhou até a cama, virou-se lentamente e estendeu a mão para Clara. O gesto não era uma ordem, era um chamado, e Clara respondeu, atravessando o espaço entre elas como quem atravessa a própria pele. O primeiro toque foi leve. Os dedos de Helena deslizaram pelas bochechas de Clara, descendo pelo pescoço com uma reverência que mais parecia uma reza. A jovem fechou os olhos, absorvendo cada sensação como se o corpo estivesse sendo descoberto pela primeira vez. Quando abriu os olhos novamente, viu Helena sorrindo com ternura. Eu quero te tocar com calma, sussurrou ela. Quero que seu corpo me conte segredos que você ainda não ousou confessar. Clara assentiu, a respiração já entrecortada. Os beijos vieram lentos, cheios de intenção. Não era apenas paixão, era comunhão. As mãos deslizavam pelas costas, pelas curvas dos quadris, contornando com carinho e desejo cada linha, cada dobra. Helena se movia com paciência, guiando Clara por uma dança sem música, em que o ritmo era ditado pelos suspiros e pelos tremores silenciosos. A roupa deslizou entre elas como seda sobre água. Não houve pressa em despir-se. Cada peça era retirada com delicadeza, revelando não apenas pele, mas emoção. Quando enfim ficaram nuas, Clara sentiu como se estivesse se entregando não apenas a um corpo, mas a uma certeza, de que nunca antes havia sido tão vista, tão tocada, tão escutada sem palavras. Deitaram-se e a cama pareceu abraçá-las. Os corpos se moldaram um ao outro com uma naturalidade espantosa, como se já soubessem de cor o caminho um sobre o outro. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma afirmação. Clara sentia os dedos de Helena deslizarem pela sua pele como se quisessem desenhar mapas invisíveis, territórios nunca antes explorados. O tempo perdeu o sentido. Quando seus corpos se encontraram, foi como se uma música muda ecoasse entre elas. Os movimentos eram compassados, profundos, tão íntimos que Clara chorou sem perceber, e Helena a acolheu, segurando-a firme, como quem segura um mundo inteiro nos braços. Depois, ficaram em silêncio, os corpos entrelaçados, as respirações sincronizadas, os olhos perdidos um no outro. Helena acariciava o cabelo de Clara com gestos lentos, como se dissesse sem voz: Você está segura aqui. E Clara sabia, com uma certeza que vinha de dentro, que havia chegado a um lugar onde não havia mais volta. Não era apenas desejo, não era apenas ternura, era uma descoberta, uma revelação que queimava devagar e deixava marcas que nenhuma ausência seria capaz de apagar.
Na manhã seguinte, a luz filtrava-se pelas cortinas com um toque de ouro suave, tingindo o quarto de um silêncio sereno e cúmplice. Clara despertou com os sentidos ainda embriagados pela noite anterior. O aroma de Helena, uma mistura de jasmim, calor e vinho, ainda pairava no ar, impregnado nos lençóis, em sua pele, em cada fragmento de memória recente. Ela virou-se devagar, encontrando Helena já desperta, deitada ao seu lado, os olhos fixos nela com uma expressão que era, ao mesmo tempo, contemplação e cuidado. Dormi pouco, disse Helena num sussurro. Eu também, mas não me lembro da última vez que acordei assim, inteira. Clara sorriu, aproximando-se. Encostou o rosto no ombro da mulher mais velha, sentindo a pele quente e macia, o pulsar lento do coração sob a pele. Aquilo, pensou, era mais do que uma noite, mais do que um acontecimento, era uma travessia. Passaram o resto da manhã em um ritmo que parecia fora do tempo. Banharam-se juntas em silêncio, tomaram café no jardim, enquanto o vento agitava as folhas em espirais delicadas. Compartilharam risos, olhares demorados e toques casuais que diziam muito mais do que poderiam traduzir em palavras. Mas conforme a tarde se aproximava, um véu de realidade começou a insinuar-se entre elas. Clara precisava voltar para casa. Precisava retornar à rotina, à aparência de normalidade que a vida exigia. Ernesto ainda não sabia de nada, e embora o nome dele tivesse sido uma sombra invisível, ao longo das últimas semanas, agora começava a se insinuar como uma presença silenciosa entre cada gesto, cada despedida. Antes de sair, Clara parou diante da porta. Helena estava atrás dela, imóvel. E agora? Perguntou Clara, sem se virar. A resposta demorou a vir, mas quando veio, foi como o toque de uma brisa antes da tempestade. Agora, vivemos o que for possível, mesmo que o possível seja pouco, porque o que tivemos, Clara, não foi um capricho, foi uma chama real, e mesmo se durar apenas uma estação, ainda assim terá sido verdade. A jovem virou-se, segurou o rosto de Helena entre as mãos e a beijou uma última vez. Um beijo profundo, de despedida e de promessa, de esperança e de saudade antecipada. Depois, saiu sem olhar para trás, os passos leves, mas o coração carregado. As semanas que seguiram foram um desafio de contenção. No escritório, a rotina voltou ao normal, pelo menos à vista dos outros. Helena aparecia raramente, e quando o fazia, os cumprimentos entre ela e Clara eram formais, corretos, impecáveis. Mas sob a superfície, bastava um olhar para que tudo emergisse. As noites, os toques, os suspiros abafados. Houve encontros breves, um bilhete deixado no fundo de uma pasta, um olhar trocado através da vidraça, uma taça de vinho dividida às pressas, escondida entre estantes. Cada instante roubado era como uma brasa acesa, alimentando uma chama que nem o tempo, nem a culpa, nem o silêncio conseguiam apagar. Mas sabiam, ambas sabiam, que aquilo não poderia durar. E foi Helena quem, enfim, nomeou o fim. Chamou Clara à adega uma última vez. Era uma noite fria, e o ambiente ali parecia ainda mais envolto em penumbra. As velas estavam acesas como sempre, mas havia nelas uma hesitação, como se também ardessem por despedida. Helena estava sentada, os cabelos soltos sobre os ombros, a taça na mão. Olhava o vinho como quem lê destinos. Eu sonhei com você essa noite, disse, sem olhar diretamente para Clara. Sonhei que você desaparecia no meio da neblina e eu ficava ali, parada, sem conseguir gritar. Clara sentou-se ao seu lado, a garganta apertada. Eu também sonhei, mas no meu sonho a gente caminhava de mãos dadas até o fim do mundo, e o fim não doía. Mas a realidade dói, respondeu Helena. E ela está batendo à porta.
As palavras pairaram no ar, carregadas de uma honestidade cortante. Não havia raiva, nem mágoa, apenas a aceitação de que, por mais forte que fosse o que sentiam, havia limites que não podiam ignorar. Clara tocou a mão de Helena com ternura. Eu nunca vou esquecer você, nem eu, e nunca vou deixar de te desejar. Helena fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, havia lágrimas silenciosas ali, não de dor, mas de gratidão. Obrigada por me lembrar que eu ainda era viva. Beijaram-se uma última vez, devagar, com a reverência de quem honra o que viveu. Depois, Clara se levantou e partiu, levando consigo não apenas lembranças, mas uma nova compreensão de si mesma, de seu corpo, de seu desejo, de sua coragem. Do lado de fora, a noite estava fria, mas o coração de Clara ardia como nunca. Ela sabia que o que havia acontecido entre elas ultrapassava definições. Não era apenas amor, nem apenas paixão. Era encontro, era revelação. E mesmo que a adega voltasse a ser apenas um lugar de pedras e vinhos antigos, para ela sempre seria o santuário onde, à luz de velas, descobriu o que era se deixar tocar por alguém, de verdade,